quem não planeja, planeja fracassar. Então, se você não planejar, na verdade você está planejando o fracasso. Então, quando você vai abrir uma nova unidade, precisa de muito planejamento. E aqui a gente quer trazer alguns pontos para vocês dentro desses planejamentos que a gente vai fazendo e as questões que a gente vai executando. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ScalcoCast, o podcast para quem quer crescer, para quem quer expandir, para quem quer romper para os novos níveis no ramo de alimentação. Esse aqui é o teu podcast. E hoje eu tô aqui mais uma vez, graças a Deus, com ela, a incrível, a especial Sandra Scalco. Meu Deus, quanto elogio. Hoje que já ganhei meu dia, né? Obrigada, amor. Gente, eu quero falar hoje com vocês, quando esse episódio for ao ar, já vai ter passado algumas semanas, mas a gente quer falar sobre inauguração de restaurante. O tema é inauguração certa. Se você fizer a inauguração certa, você vai ter um restaurante cheio. As estratégias de inauguração da nova Combina Felite. A gente recentemente inaugurou uma nova unidade, nossa terceira unidade da Combina Felite, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. E a gente quer, assim como mentor que é dono de negócio de alimentação como nós somos, a gente quer te passar a vida real. O que a gente fez, as estratégias que a gente utilizou, compartilhar esses ensinamentos para vai que você tá também passando no momento que daqui a algumas semanas ou meses você vai fazer uma nova inauguração. Ou se você ainda não tá com planejamento, você já anotar tudo para quando for fazer a sua próxima inauguração, a nova unidade do seu negócio, porque se você tá aqui, é porque você quer crescer. Se você tá aqui dentro desse podcast, se você nos segue, se não segue, por acaso, @RafaelScalco1 lá no Instagram, ativa aqui as notificações, coloca para seguir, ativa o sininho, compartilha esse vídeo aqui com outros amigos, donos de negócio de alimentação, com o teu sócio, com a tua sócia. Então é porque você quer crescer. Se você tá aqui, você vai crescer, e se você tá aqui, você inevitavelmente vai abrir outras unidades do teu negócio. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ô, amor, e falando nisso, a gente poderia começar a conhecer mais o nosso público, né? Eles poderiam falar da onde que eles estão nos escutando. Então pede aí. Porque isso faz diferença pra gente poder começar a entender também qual que é a tua região, qual que, né, da onde... O que é para eles escreverem? Qual é a cidade que você tá, né? De qual cidade você tá nos ouvindo esse podcast, tá? E se já escutou um outro, volta lá também, escreve, que sempre é bom a gente saber, o pessoal aí também entender, ó, a gente tá atingindo o Brasil inteiro, né? Hoje a gente tem mentorados do Brasil inteiro, graças a Deus, e isso é muito bom porque a gente acaba com aquela frase, né? É só na minha região que acontece isso. Então, é bom a gente saber a cidade para a gente já parar com essa frase aí, porque está acontecendo no Brasil inteiro. E quando o Rafa me falou esse tema, o que eu falei para ele? Amor, eu vou falar os bastidores, vida real mesmo, de como que acontece lá no dia a dia, dias antes de abrir uma operação, né? Tudo que a gente faz de planejamento, de organização para que isso aconteça da melhor forma. E claro que percalços sempre vão acontecer, mas eu quero justamente então que a gente fale hoje sobre o planejamento para a inauguração de uma nova unidade. E tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem é o autor, que ele fala assim: quem não planeja, planeja fracassar. Então, se você não planejar, na verdade você está planejando o fracasso. Então, quando você vai abrir uma nova unidade, precisa de muito planejamento. E aqui a gente quer trazer alguns pontos para vocês dentro desses planejamentos que a gente vai fazendo e as questões que a gente vai executando. Eu queria começar o episódio focado na parte do marketing, tá? Então, o que fazer no marketing ao abrir uma nova unidade? Poxa, eu vou abrir uma nova unidade do meu negócio. O que eu já posso trabalhar dentro do marketing para fazer essa divulgação? E aqui a gente já começa uma questão que a gente tem 2 pontos que a gente tem que cuidar. Indiscutível, tem que fazer marketing de diversas formas, depende do teu negócio, da cidade, da região, a gente vai adaptar, mas o ponto é, eu preciso fazer, mas olha que maluco que eu vou dizer, eu tô fazendo tudo isso, no fim das contas, o marketing é pra quê? É pra vender.
É para ter mais resultado, é para ter mais cliente. Só que eu também tenho que ter do outro lado um cuidado para não gerar uma demanda muito grande no início sem estar com equipe preparada, cardápio, estrutura e acabar já naquela cidade, iniciar queimando meu filme com muita reclamação, com muito problema. Então a gente tem que saber fazer uma dosagem estratégica dentro dessas coisas. Então vamos lá. No mundo de hoje, a questão do marketing digital é uma coisa que ajuda muito. Você nunca vai me ouvir falando aquela coisa assim, você não deve fazer folder, você não deve fazer outdoor, como ditos especialistas aí do mercado falam. Depende do negócio, depende da cidade, depende da região. Não existe certo e errado. Depende. Então pode ser que no teu negócio, na tua região, faça sentido já com antecedência colocar outdoor para trazer essa expectativa, trazer que o negócio vai inaugurar, talvez já faça sentido, dependendo, numa TV local já fazer propaganda, ou numa rádio. Tem diversas, no jornal da cidade. No nosso caso, que eu vou trazer o exemplo que a gente fez com antecedência, é a questão do tráfego pago na rede social. Mais especificamente, no nosso caso, no Instagram. Então a gente já veio 2 meses antes, a gente já tinha feito isso em Alphaville e tinha sido um sucesso, e a gente resolveu replicar na unidade de Blumenau e tem se demonstrado um sucesso também, que é 2 meses antes da inauguração, a gente já tem lá uma campanha específica que a gente faz para um público específico, uma segmentação específica, uma geolocalização ali específica, já trazendo a comunicação do que é o nosso restaurante, como que ele é, que em breve ele vai chegar na cidade, já mostrando os nossos produtos, já mostrando a experiência que a gente entrega, para já ir gerando esse desejo nas pessoas para quando a inauguração vier. Então a gente já vem de forma antecipada fazendo essa comunicação. E uma coisa que é interessante que ao longo desses 2 últimos meses antes da inauguração, eu conversei com várias pessoas, por exemplo, que eram daquela cidade, daquela região, dentro daquele público que a gente visa atingir nessas campanhas, e todas, quando eu conversava, sem eu perguntar, as pessoas me falavam, nossa, eu já tô vendo o patrocinado de vocês, nossa, eu já tá vindo direto para minhas coisas. Ou seja, tava de fato atingindo aquelas pessoas. Então tu vai criando, entre aspas, uma demanda reprimida que quando vem a inauguração, essas pessoas têm muita sede, muita vontade de ir lá conhecer o teu negócio. Agora, um ponto que a gente costuma usar, que é aquele ponto que eu trouxe antes de cuidar para também não divulgar demais e acabar queimando o filme, que a gente vem batendo essa comunicação, mas antes da inauguração, a gente não avisa, vamos inaugurar tal dia. A gente só abre, entre aspas, só abre as portas. E aí, dependendo do fluxo, a gente vai sentindo e aí vai mudando a comunicação, vai anunciando que a gente está aberto, porque no momento que tu cria uma demanda reprimida muito forte e tu solta isso, pode vir uma grande quantidade de clientes e por vezes, por ser inauguração de loja, tu não tá preparado. E por mais que no nosso caso já seja a nossa 3ª unidade em funcionamento, a gente já tenha muitos colaboradores dentro da cultura, muitos processos, tudo isso, uma nova loja, por mais que as lideranças a gente leva ali para os primeiros dias de inauguração, algumas vão ficar que já eram de outra unidade nossa, tem muito funcionário novo. Tem. E por mais que tu treine por 1 semana, 2 semanas, 1 mês, que tu já treine essa equipe antes do restaurante abrir, o jogo como é que é? Treino é treino, o jogo é jogo. Tu pode treinar, mas sem cliente. Quando tu abre, tem cliente, movimento, fila de espera, o jogo é outro, as situações são outras. E aí tu já começa levando um monte de crítica no Google, um monte de gente falando mal, tu já começa queimando o teu filme. E algo que era para ser positivo, trazer esse marketing para trazer mais venda, tu acaba tendo como um tiro no pé. Falou muita coisa e tudo faz muito sentido. Só para o público entender, né, amor? Eu sou mais do operacional, né? De ir lá no dia a dia, né? Quando a obra está acontecendo e fazer essa abertura junto com o time. E aí a gente vê os desafios, né? Antes de tu falar isso, deixa eu só trazer uma coisa que foi um fato curioso, é um ponto marcante, eu acho que na nossa trajetória, né, amor? Porque a gente sempre aqui, seja no ScalcoCast, na imersão secreta, no método escalada, no K2 já é o mais óbvio, mas nesses outros pontos de contato que você tem com a gente sempre vem batendo na questão, saia do operacional, vá pro estratégico, saia do operacional, vá pro estratégico. O que eu sempre falo é,
A gente ensina o que a gente vive. É muito fácil tu dizer para sair do restaurante, só que tu é um mentor que não tem restaurante. Nós temos os restaurantes. E o fato emblemático é, a gente inaugurou uma unidade de um restaurante, não é um restaurante pequeno, é um restaurante para 90 lugares, e nem eu e nem você estava lá nos primeiros dias, na primeira semana. A gente tá gravando esse episódio, já tem uma semana que a loja abriu. A gente ainda não foi lá. A gente vai ir com uns 15, 20 dias, porque vai coincidir a data que a gente vai ter uma imersão secreta lá na região. Claro que coincidiu ali porque a gente tinha o nosso mastermind também. Talvez, se não tivesse, a gente talvez até tivesse na inauguração. Mas foi um ponto interessante que não foi 100% planejado, porque essa data do nosso mastermind já estava planejada há muito tempo. A inauguração acabou casando na segunda-feira, o encontro era terça e quarta em Alphaville, e a gente não estava para inauguração. Depois tu vai explicar que nos dias anteriores tu estava lá, a gente não vai inventar mentira para você. Mas, de fato, na inauguração e nos próximos dias, nenhum de nós dois na operação, e a operação abriu. Então, quando a gente fala que é possível ter um negócio e não estar no operacional, é real, gente. A gente inaugurou um restaurante de investimento milionário, com um monte de funcionário, com uma grande capacidade de atendimento, e nós não estávamos na operação. Então, você está num podcast, se você virar nosso mentorado, se você já é mentorado, você saiba que você tem mentores que vivem, de fato, o que ensinam. Não, e você pode estar na operação, que nem eu estive, de forma estratégica, diante daquela situação. Mas a hora que deu o start da abertura, a gente não precisa mais estar. Aí é com o time. O que eu fiz? Na semana anterior da abertura, eu fui para lá, fiquei presencialmente lá, mas justamente para alinhar os últimos dias, as demandas finais, para dar o start. E aí é com o time. O time deu o start do operacional do primeiro dia. Eu ajudei eles na parte operacional de finalização de obra, com fornecedor, com a parte ali de organização para fazer essa abertura. Mas então, assim, pensa você aí, será que o teu estar no operacional é de forma estratégica ou é só para o restaurante existir? Exatamente. Vai estar lá para sempre. E aí vai estar lá para sempre. Porque assim, vontade dá. Só que aí você não faz o time crescer com as dores que eles precisam passar. Porque eu tenho certeza que hoje eu tenho um time, tanto de diretores quanto de líderes de loja, mais fortes pelo processo que eles tiveram que resolver. E além, né, amor, que eu tava 2 dias aqui com o K2, com a mentoria, que eu me desliguei do celular. Que nem pelo celular eles poderiam ficar me chamando. Então, eles tiveram que resolver suas dores, tiveram que colocar situações para ir organizando, para tocar. O sistema caiu, não deu certo aqui, essa organização aqui não deu certo. Eles tiveram que tomar as atitudes para fazer aquilo acontecer. E a demanda vindo e o movimento aumentando, então foi muito legal, porque houve um crescimento da equipe. Eu tenho certeza que na próxima loja eles já vão estar mais preparados mentalmente, estrategicamente, diante das situações que eles tiveram que tomar. Porque quando tu dá essa autonomia, essa responsabilidade, eles precisam se mexer, precisam se desenvolver. Agora, se o dono tá o tempo ali inteiro dizendo faz isso, faz aquilo, eles não vão se desenvolver, né? Um outro ponto que eu queria falar sobre essa questão da inauguração, dessa questão do marketing, a gente fazia de forma gradual. Então, como eu falei, a gente fez ali o tráfego pago, aí depois que inaugura, aí sim diz que tá aberto. A gente ainda, né, no momento que a gente tá gravando esse podcast, vai ser lá pelo dia 15, talvez, de inauguração, dia 20 da inauguração, que a gente vai fazer uma ação de fato de inauguração do restaurante, ou seja, a gente vai fazer um evento de inauguração. A gente já abriu as portas, mas o evento de inauguração é depois, porque a gente vai chamar a mídia, vai chamar pessoas influentes da cidade, então a gente já tem que estar com a operação rodando já redondinha, para não queimar um filme num evento como esse. E aí, antes de abrir para ti, o que eu quero dizer? Não queime a tua marca por ansiedade. É melhor abrir certo do que abrir lotado e se frustrar. Então, às vezes, por ânsia, não, eu quero divulgar porque eu preciso, porque começa a vir os boletos, né, gente? Começa a vir as contas, tu fez um planejamento financeiro, e aí no fim das contas tu gastou mais, e tu já pedalou mais umas compras pra frente, e os boletos vão começar a vir, eu preciso vender, e aí na ansiedade eu acabo queimando o filme. Vai lá. Não, a dica que eu dou é: não abra loja final de semana.
Tem gente ainda que insiste, amor, lá numa sexta-feira. Depende do negócio. Talvez se for um buffet comercial, final de semana é melhor porque não é o pico. Mas vamos pensar no nosso caso, restaurante, à la carte, é isso que tu tá trazendo, né? Normalmente o pico é final de semana. Então abra no contrafluxo, né? Exato. Se você sabe que aquele dia é o teu dia de demanda, que tu vai ter movimento, como o Rafa falou, abra no teu menor fluxo, onde você já entende que não vai gerar aquela demanda absurda. Então, por exemplo, o shopping queria que eu abrisse num domingo. Eu falei, domingo eu não abro lá, não abro loja. Eu cumpri com a data, eles queriam dia 18, eu abri dia 19 na segunda-feira, porque segunda para mim é um dia calmo, é um dia onde as pessoas, não é a minha demanda maior nos restaurantes, mas é um dia onde eu me sinto segura e a equipe se sente segura. Porque pensa, é equipamento tudo novo, é sistema, é garçom, é cozinheiro, é toda a equipe nova lá, né? Muita demanda nova. Até, gente, parece bobagem, mas é a disposição do ambiente é nova. Aquilo que às vezes você tem em uma loja, ela não vai ser igualzinha na outra. Então, essas alterações faz com que a equipe fique agitada. Por mais que, como o Rafa falou, tem o treinamento antes, mas o jogo é jogo, né? Ali a emoção deles está à flor da pele, eles estão com uma tensão que tem que dar muito certo. E aí a gente tem que abrir quando? Num dia calmo, num dia que sabe que vai começando a atender uma mesa, 2 mesas, e aquilo ali vai se tornando um fluxo, e eles vão relaxando, e eles vão começando a sentir pertencente àquela situação, né? Não adianta exigir de um time algo que não existe. Né? Vamos ser realistas, não existe, tá todo mundo calmo, tranquilo, todo mundo treinado. Outra coisa que eu vejo, amor, eu não sei se eu estou errada, mas isso eu vou aprender ainda talvez com as próximas lojas. Mas dentro do nosso fluxo de caixa, eu não consigo contratar colaborador com 1 mês, 2 meses de antecedência. No mundo ideal, no mundo bonito, de quem não é dono de restaurante, vai te dizer que tu precisa. Exato. Mas não é ele que paga a conta. Exato, sem falar que assim, às vezes tu contratou aquele funcionário 1 mês antes, no dia da inauguração, ele já não está mais contigo na tua equipe. Então, todo aquele investimento que às vezes você fez, que gastou, que teve ali um custo, ele já não está mais. Ou por ele não ter se adaptado, ou por você ver que não se adaptou e não foi, e não gerou, né, mais tempo ali com aquele colaborador. Então, assim, eu ainda faço dessa forma, né? Normalmente a gente faz o quê? 15 dias antes? Não, esse caso aqui foi 1 semana antes. A gente começa a entrevistar 1 mês antes, 40 dias antes, começa processo seletivo, mas de registro, por exemplo, a gente começou o registro de todo mundo dia 12 e abriu dia 19, foi exatamente 1 semana antes. Mas por quê? Eu tô do lado de uma operação que eu já tenho e que eu consigo movimentar as peças para estar trazendo esse auxílio. Nesse caso, funcionou e funcionou bem. Mas aí tem que analisar o teu cenário. Não tem uma regra fixa. Mas o ponto que a Sandra falou é, gente, só que é um custo se você tem alto. dinheiro infinito e ninguém tem, contrate com 2 meses antes. Só que acontece isso, tu treina, aí não fica, aí a pessoa desiste. Aí como falta muito tempo para inaugurar, muito limpar, treinamento, ela se cansa, ela não quer. Então não adianta. Exatamente. Assim, pra mim o limite é 1 mês. Bom, 15 dias, ideal quando consegue 1 semana é fantástico. Porque assim, esse é o comportamento do ser humano, ele não consegue esperar para ele ficar ali limpando aquele treinamento que tu fala, ele não tá entendendo, ele quer viver a prática. Na hora que o jogo começa. Exatamente, infelizmente é do ser humano, ele não tem essa paciência para ser treinado dessa forma. Então você também precisa entender o perfil de quem você está contratando. E voltando no que tu estava falando de não inaugurar num final de semana, né? Não inaugurar com a casa cheia. Eu queria trazer um perrengue aqui que nós já passamos numa inauguração. Na verdade, a gente não fez no final de semana. Mas foi uma reinauguração, foi quando a gente ampliou uma loja nossa. E aí a gente mais do que dobrou a capacidade de atendimento. A gente reinaugurou, eu não lembro que dia era, mas era um dia de semana. Era, sei lá, uma terça, quarta-feira, segunda-feira à noite. Só que a gente abriu para convidados e aí com capacidade máxima. E sabe o que aconteceu? Quando a operação botou tudo para funcionar, ar-condicionado, máquina de lavar, forno e tal,
caiu a energia, ficou sem energia o restaurante. Porque no momento que concentrou tudo, Exato. não deu conta da capacidade elétrica. Inexperiência nossa, né? A gente aumentou a demanda elétrica, botou mais forno, mais isso, mais aquilo, e não mexeu na carga elétrica, não testou. E aí a gente teve esse problema. Então até coisas como essa que tu nunca vai imaginar, por vezes vai acontecer. Então, na nossa visão, com a nossa experiência, 12 anos já empreendendo, já inauguramos vários restaurantes. O ideal é isso. Dia de semana, sem muita divulgação, abre as portas, vai sentindo. Exato. E aí depois sim, faz um evento de inauguração, faz um lançamento, chama convidado, chama influencer. Então, voltando aqui dentro do marketing, obrigado por ter me lembrado dessa questão do influencer. Então vamos lá, vamos por etapas. Primeiro, ativação, tráfego pago no nosso caso. Depois que inaugurou, abriu as portas tranquilo, aí divulga que inaugurou, mas já vem antes batendo essa comunicação. Contrata algum jornalista, algum influenciador, que seja de fato pessoas da sociedade, pessoas relevantes e que tenha a ver com a tua marca para gerar essa divulgação, não pensando só em postagem, porque não é sobre postar, é sobre posicionar. Anota isso. Não é sobre postar, é sobre posicionar. Então é contratar pessoas que vão posicionar a tua marca naquela região. Além disso, sim, contratar influenciadores. Por vezes, dependendo do burburinho que tu já consegue gerar com essa ação, com um blogueiro relevante, com um jornalista, tudo. Mais do que tu já trabalhou no tráfego pago, vai surgir muitos influenciadores que vão querer ir no teu restaurante e te divulgar só pela comida, sem cobrar nada. Então, é uma outra alavanca de divulgação para tu ativar depois. Outra, influenciadores, não, esses aqui são os mais famosos, esses aqui não fazem de graça, vamos ter que pagar. Faça também, porque se tiver a ver com a tua marca, também vai dar resultado. Mas veja que são várias alavancas que tu vai liberando conforme vai passando as semanas. E não tudo de uma vez, e aí abre as portas. Exato. E uma outra dica, amor, que eu dou, que eu acho extremamente importante ter uma comunicação no local. Então, a gente sempre usa a estratégia do soft open, de estar isso colocado ali de uma forma em que o cliente vai ver. Por quê? Por vezes, gente, vai gerar... Primeiro explica o que é, né? Quer que eu explique? Então explica. Então vamos lá. Tu falou como óbvio, todo mundo sabe o que é. Então, o que é o soft open? É tu colocar ali uma divulgação no teu restaurante que você está fazendo a abertura, mas que você ainda não está 100%. Então, o soft open tem várias questões, mas tu pode dizer, estamos em soft open, com cardápio reduzido, estamos com equipe em treinamento, ou seja, você já passa ali algumas informações para o cliente, entre aspas, ter mais paciência contigo. Tem gente que decide fazer, 15 dias de soft open e os pratos são metade do valor porque é para testar a equipe. Por vezes você não trabalha com preço, mas trabalha com cardápio reduzido. Por vezes nem isso, mas você só avisa para dizer que, tenham paciência nas entrelinhas, que a gente está com uma equipe em treinamento. Então, sempre usar essa comunicação de soft open ajuda a tirar essa pressão do momento inicial. Porque se, por outro lado, tu divulga tudo, faz todas as ações, bota para abrir as portas e não avisa nada, vai gerar todos os problemas e tu vai queimar tua marca. E aí, com uma simples comunicação dessa, você consegue contornar até em redes sociais, em dar uma resposta mais branda, né, amor? Em acalmar o cliente diante de alguma situação. Porque, como a gente falou, é equipe nova, eles não vão saber de tudo. Por mais que você passe e instrui, é na hora do que está jogando ali que vai acontecer. E tem situações que você não tem nem como passar, que são novas, que vai acontecer, que é questão de pessoas, de público. Então, isso eu acho muito bacana, é uma coisa que a gente faz e dá resultado, né? A gente consegue, ver a diferença quando tem essa comunicação, quando eles são instruídos a usar essa comunicação em uma resposta, em sempre estar, se colocando numa posição de pedindo desculpa, vamos trabalhar para melhorar. Isso sempre é muito importante, né? Não ter orgulho de que estou abrindo e olha aqui, a minha loja é linda, é maravilhosa e vai dar tudo certo. Não. Tenha calma, tenha paciência e mostre isso para o teu cliente, que ele vai ser mais receptivo. E quer ver como isso é de verdade?
Eu não olhei ontem à noite, mas ontem de manhã, eu tô gravando esse podcast numa segunda, eu olhei no domingo, ainda de manhã, já tava com 6 dias de loja aberta. A gente tava com 49 avaliações no Google, e dessas, 2 foram 4 estrelas, e todas as outras foram 5 estrelas. Ou seja, na primeira semana, não queimamos o filme. Entendeu? Não teve situação de, nossa, que foi ruim. E aí tu pode dizer, mas é porque tu falando tudo isso, então tava todo dia vazio. No sábado no almoço já deu fila de espera. Na sexta noite não deu fila, mas lotou. No sábado à noite lotou. Depois domingo no almoço lotou também. Não, a gente ainda assim encheu a casa. No primeiro dia foi um pouquinho mais devagar, no segundo já começou a ganhar atração e depois já começou a encher da fila de espera. E ainda assim não teve reclamação e a gente não gastou ainda todas as fichas do marketing. Ainda tem várias alavancas que a gente vai ir liberando ao passar das semanas. E isso da estratégia da inauguração, gente, é muito importante pensar bem, porque dependendo da pessoa que você convida para fazer esse lançamento da tua marca, outros influencers vão querer fazer algo e com ou sem custo ou com um custo muito menor, porque é aquela coisa, né, amor? Se ela fez, como é que eu vou ficar de fora e também não vou fazer? Se ela está falando, como que eu não vou falar? E a gente sabe que dentro desse mundo acontece muito isso, então a gente também tem que saber escolher muito bem a pessoa. Às vezes você vai dizer, não, mas é que aquela pessoa que eu queria, o investimento é alto. Mas é alto quanto? Pensa melhor, porque pode te dar um retorno muito grande a longo prazo, né? Ela pode te gerar um posicionamento, como o Rafael falou, que isso vai te favorecer ao longo dos meses ali, né? Porque a inauguração, gente, ela não é só um dia, não é só um mês. Uma loja nova, ela fica dentro de um cenário de novidade pelo menos uns 3 meses com força, né? Não estou falando bobagem, mas pelo menos ali uns 3 meses ela ainda tem uma força muito grande como novidade. Então a gente tem que saber aproveitar que aquilo ali não é pensar a curto prazo, e sim também, como a gente sempre fala, né, a longo prazo. Então, um investimento hoje que às vezes parece alto, se ele for bem trabalhado, ele vai te trazer muito retorno, né? Com certeza, amor. Um outro ponto que eu queria que tu trouxesse agora do teu lado aí é sobre a questão mais operacional. Então, em relação a processos, treinamentos, questão de cardápio, de cozinha, do treinamento dos atendentes, dessa parte, para como eu trouxe esse número, 49 avaliações em uma semana, só 2, 4 estrelas, que ainda assim não é ruim, e todas as outras 5 estrelas. Como que a gente, e ainda assim com fila de espera, como que a gente chegou nesse ponto de conseguir fazer uma inauguração nesses termos? Casa lotada, ótimas avaliações, gerando um faturamento alto, resultado, né? Como é que é esses bastidores aí operacionais para fazer isso acontecer? Bom, primeira coisa, engajamento do time. Eu não faço mais sozinha nada, nem o Rafael, nem a Sandra, a gente não faz nada mais sozinho. Então, esse engajamento do nosso time, trazendo isso numa hierarquia, né, amor, dentro do nosso organograma, fazendo com que as pessoas principais, elas façam esse engajamento chegar até a ponta final, isso é muito importante. Tanto que uma das coisas que a gente mais ouviu, né, de quem trabalha dentro do shopping é como a equipe de vocês é unida. E a gente não ouve como a equipe de vocês é unida do dia para a noite. Isso é um trabalho, é uma cultura que vem sendo estabelecida dentro dos outros restaurantes, porque eu não estava só com um time que eu montei ali de Blumenau. Então esse que é o ponto. Mas não é todo mundo novo? Não. Não, porque são pessoas que tu vai fazendo estratégia dentro das outras operações, pensando nessa próxima loja. Então a gente está sempre olhando quem vai ser o próximo coordenador, quem vai ter uma nova oportunidade. A gente fala muito de crescimento dentro das nossas operações. Antes de tu continuar, deixa eu falar um negócio sem dar spoiler pro pessoal. Mas hoje, o que a gente estava conversando antes de um podcast? A gente fez uma reunião hoje. O que a gente estava pensando? Faz uma semana que a gente inaugurou.
O que a gente estava falando? Eu tô rindo, sabe por quê? Porque quando eu tô nessa última semana da loja, eu falo pro Rafa, o que eu tô inventando? Eu quero sumir daqui. Mas já passou, já estamos na Mas daí primeira. aí dá uma semana de loja, o que a gente tá falando? Qual que vai ser a próxima loja? Então agora já virou a chave, já inaugurou, qual que vai ser a Qual que é a próxima loja? próxima? Qual que vai ser a próxima cidade? Onde que vai ser? Ou seja, e já vamos começar a trabalhar isso na Dentro, equipe, já vamos começar a exatamente. trabalhar isso no time. Não, a gente já começou isso. No dia que a gente inaugurou e começou a ver os resultados lá, a gente começou a falar, ó, pessoal, vai vir muita coisa, né? Vamos se preparar, todo mundo já se unindo. Eu acho que isso faz a diferença. E isso também me faz ter vontade de abrir mais lojas, porque eu sei que eu não estou sozinha. Então, é ter um time do teu lado, aliado, pegando junto, né? Eu vi o pessoal, porque eu estava lá no dia a dia, nessa última semana, e eu vi o pessoal, né? E vai, e pega, e vamos, e não tem hora, e vamos fazer isso acontecer. E isso, amor, não é do dia para a noite. Tu não chega lá com frasezinhas bonitas e vai achar que vai motivar eles. Isso é uma construção para que eles olhem para você e dizem, sim, estamos juntos e vamos pegar. E os que estão entrando e estão nos conhecendo agora vão observar as nossas atitudes durante essa jornada. E dos nossos líderes que vão ficar lá. Exatamente. Ó, tanto que uma das coisas que me virou a chave, posso contar aqui, bem forte, assim, o entendimento que eu tive. Eu cheguei lá na quarta-feira e eu vim, assim, de uns dias que eu já estava mais estressada, muita demanda e aquela coisa, né, sem visualizar, só por mensagem, trocando muita mensagem. E aí eu cheguei lá, eu parei e olhei para aquilo e disse assim, ó, a gente não pode jogar as nossas dores, né, o nosso emocional, as nossas frustrações, o que não está dando certo para a gente, para essa equipe que está chegando agora. Então, o nosso controle emocional tem que ser maior, porque se a gente for abrir mais lojas, o que eles têm que entender? A gente está abrindo aqui com calma, com respeito, com tranquilidade, com essa harmonia dentro da equipe. Porque o meu natural era o quê, amor? Vontade de sair gritando e dizendo, pega aqui, faz aqui, vai lá, corre aqui. Tipo, despejar as minhas emoções que estavam não alteradas, não a ponto de estar alterada, mas estavam intensas devido à grande demanda que existe nesses dias. E aí eu falei para o time, ó, a gente não pode despejar na equipe nova. A gente vai ter que respirar, vai ter que falar brando, vai ter que falar com calma, o respeito ele vai ter que continuar para que a gente mantenha isso. E depois que eu falei isso, eu vi como teve uma mudança do comportamento. Então, aquilo que estava todo mundo ali mais intenso, né? O time de diretores, os coordenadores, já começam a o quê? Peraí, temos que, né? Esse meu colega, ele está precisando da minha atenção. Ele só quer receber informação, né? Eu não preciso ser agressiva, eu não preciso maltratar ele, eu vou ter que usar as minhas ferramentas de controle, tudo aquilo que a gente vem numa construção sempre falando de gestão emocional, de como lidar com o time, isso tudo, ele tem que ser vivido nesses dias. Porque aí a gente vê que trabalho a gente está fazendo. Porque senão tu se sente no direito, pô, tô tão cansado, tu se sente no direito de descontar no funcionário. Exato. Mas aquele funcionário novo que tá chegando não sabe disso. Não sabe. Ele não tem culpa do teu estresse. Exatamente. E aí isso me virou uma chave muito grande que eu tive que passar para os outros no sentido de, peraí, senão a gente não tem próximas lojas, senão fica desconfortável trabalhar assim, ninguém quer, e até com o time do shopping a gente tem que ter um controle muito grande, porque é todo mundo tentando fazer com que aquilo dê certo, e não eu vou começar aqui, não, mas é que o segurança está me complicando, é porque o outro está aqui falando alguma coisa, e eu começo a pegar e não, peraí, é eu que me controlo e eu que trato todo mundo bem, até porque isso são as ações que eu não verbalizo, mas que estão sendo vistas, né? E elas estão sendo formadas na cabeça dessas novas pessoas que estão entrando para o nosso time. Então, acho que isso é muito importante. Com certeza. Antes da gente trazer aqui, a Sandra trazer um entendimento final aqui desse episódio, eu queria te deixar o convite para você, na verdade, olhar aqui a descrição,
qual produto vai se encaixar melhor para a tua realidade, mas hoje eu quero fazer um convite específico do método escalado. O que é o método escalada? É um método que a gente criou para quem ainda está no operacional, estruturar a sua operação com processos, treinamentos, cultura, parte do financeiro, marketing, ou seja, organizar, arrumar a casa, estruturar para poder olhar para assuntos como esse que a gente está falando, pensar em próximas inaugurações, novas lojas, e aí depois já vai ser o momento de estar com a gente dentro do K2. Mas então o método escalado é isso. Para quem ainda está no operacional, precisa organizar a gestão do seu negócio. Então, dentro do método escalada, tu vai ter planilhas, vai ter ferramentas, vai ter aulas gravadas, vai ter encontros de mentoria em grupo comigo, vai ter acesso para a gente tirar dúvidas, diversas entregas para, no fim das contas, você sair do operacional e ter mais lucro. Então, se você quer crescer, se isso faz sentido para você, clica aqui embaixo na descrição, método escalado. Lá no site tu vai colocar os teus dados, alguém da minha equipe vai entrar em contato contigo. Se fizer sentido para nós, se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você andando ao nosso lado na jornada. Se por acaso você ainda não tá me seguindo no Instagram, @RafaelScalco1, aqui no YouTube, coloca para seguir, ativa as notificações e compartilha também esse episódio aí com o teu sócio, com a tua sócia. Amor, entendimento final aqui desse episódio sobre as estratégias que a gente usou na inauguração. Tem algo que tu ainda não pontuou que tu gostaria de deixar pra gente encerrar? Quero falar de 2 assuntos. Compras e organização da cozinha, do cardápio, né? Setor de compra, gente, parece bobagem, mas não deixem para fazer o cadastro no dia que vão fazer pedido das compras. É o meio óbvio que precisa ser dito, né? Exatamente. Já conversa com todos os teus fornecedores antecipadamente. Se você precisa fazer cadastro de fornecedores novos para aquela região, já deixa isso tudo pronto. CNPJ novo. CNPJ. Isso é burocrático, mas que tem uma demanda. E aí nos dias próximos da inauguração, que tu tá com um monte de demanda, tem que resolver as coisas que já podia ter resolvido antes. Exatamente. Então, assim, e eu vejo que é uma coisa que, como acaba no esquecimento, é uma dica aqui boa para anotar, porque vale a pena. Então, faz todo esse mapeamento, quem vai ser teus fornecedores, faz o cadastro, já deixa tudo engatilhado. Ali, faltando uma semana, conforme o teu planejamento da cozinha, tu começa a fazer os pedidos. Cozinha, estrutura o teu cardápio, faz o planejamento por dia. Tal dia, eu vou abrir na segunda, que nem eu fiz, abro na segunda. Então, no domingo vai ter produção disso, no sábado é produção daquilo, na sexta. Quantos dias eu preciso antes para fazer toda a produção do meu cardápio? E aí, no dia da abertura, só deixar para aquele pente fino, revisar tudo e deixar só ali a parte das decorações, coisas mais sensíveis para a produção do dia. Mas olha o teu cardápio fazendo esse planejamento por dia e não comece produções aleatórias. Agora chegou tal produto, vamos produzir. Agora chegou tal coisa, vai fazendo. Isso gera uma confusão na cozinha. Então, eu vejo que essa estruturação, esse planejamento do cardápio... Não é do cardápio, planejamento de produção, né? Da produção. E outra, que nem a gente estava com obra acontecendo e já querendo produzir. Tinha teste de gás para fazer, coifa, né? Teve lá um dia que deu um imprevisto, não deu para produzir. A gente já senta, planeja, refaz o planejamento, mas não sai do eixo, não deixa assim, tá, e agora o que a gente faz? Não, agora se estrutura, vai um pouquinho mais aqui nesse dia, esse dia aperta mais, encaixa essa produção aqui, mas faz essa estruturação, não deixa de, eu tô com tudo na cabeça não funciona. Tem que estar no papel, tem que estar com o time, engajando ele, trazendo ele para que isso aconteça. Então, dentro da nossa organização, né, amor, eu tiro lá 2 dias para organizar os equipamentos, utensílios, tudo que chega. Depois são mais 3 dias fazendo produção, organizando, estruturando para a cozinha. Dentro disso tem um dia que é recepcionar os colaboradores. Tem gente que esquece disso. Por exemplo, dia 12, eles chegaram lá de manhã. Eu tenho que fazer uma recepção, uma acolhida deles. E não cada um vai entrando e o que eu faço e eu estou perdido nesse mundo. Não, faz uma acolhida, conta a história, engaja ele, traz ele para a consciência do que está acontecendo e do que é essa loja. O que essa loja... É aquela história, né? Vende a tua visão.
Você já vendeu ela lá na entrevista, mas reforça novamente essa venda para que aqueles que estão ainda meio não sei o que eu estou fazendo aqui ou só porque eu estou precisando, comecem a mudar a visão deles para se associar com a tua visão. Qual que é o teu planejamento com essa loja? O que você espera? Fala da tua expectativa e não simplesmente estou na correria, estou com um monte de demanda, não posso fazer nada disso. Não vai funcionar, né? Não vai ter uma abertura tranquila e sim vai ser tudo muito atropelado. Então, diante dessas... Essa é a nossa 4ª operação, né, amor, que a gente está abrindo. É a 3ª que está rodando, mas a gente já teve uma que a gente abriu e fechou. Então, diante dessa 4ª vez, a gente vai já criando... Já teve reinauguração, já tem outras marcas, então... Exato, já vai criando uma estrutura para pensar. Mas sim, toda vez tem seus desafios. É fácil? Não. Dia 19, eu estava com equipe formada? Não. Eu tinha... metade praticamente do time. Só que aí que tá, você não vai, se você achar que tu vai ter a equipe toda formada para abrir uma loja, vai demorar muitos meses. Então você abre, engaja o time e coloca para funcionar. E durante o processo você vai, que nem a gente falou, né? Por isso que não abre, não coloca o marketing para rodar todo, vai com cuidado, porque nesse tempo também você está estruturando e contratando. É diferente você contratar a loja, contratar as pessoas com uma casa fechada e com uma casa funcionando. Quando você vai lá e ele faz uma entrevista e ele vê que já está funcionando, que está rodando, que a perspectiva da casa é boa, é outra contratação. Então, não fique se iludindo e dizendo, não, porque eu não posso abrir ainda, porque eu não tenho equipe completa. É difícil ter. Assim, ó, são raras as exceções aí que você vai conseguir um time completo. E sim, você começa com um time reduzido e vai buscando formar aquele time. Acho que era isso, amor. São muitas coisas, mas eu acho que isso eu sei que vai ajudar o pessoal. Com certeza. Se quiser mais, vem para nossa mentoria. Vai ser um prazer ter você conosco. Até o próximo episódio do ScalcoCast. Tchau, tchau. Tchau.